Neste vídeo nós vamos sugerir como acessar o nosso reta final para a Receita Federal, tanto para os cargos de auditor fiscal quanto para o cargo de analista tributário. Vale destacar que o nosso reta final ele também dá acesso ao Decorando a Jurisprudência, que seria o nosso material voltado para os entendimentos jurisprudenciais mais cobrados em concursos. Para começar o vídeo, eu vou clicar aqui no primeiro dia do reta final para auditor fiscal. Aqui nós teremos uma meta diária que envolverá a leitura dos artigos do dia e logo depois nós vamos sugerir que você realize as questões sobre esses artigos utilizando os filtros do questionário geral. Explicaremos este ponto a seguir com muitos detalhes porque é um dos principais pontos do cronograma. Ao final, nós vamos sugerir também que você realize a revisão através dos mapas mentais disponibilizados. Então, em primeiro momento, nós já vamos realizar o download aqui dos mapas mentais e dos artigos destacados, que estão com a nomenclatura de flashcards, e faremos, a título de exemplo, a realização das questões no questionário geral, porque seria o ponto mais sensível. Neste momento inicial, vale destacar que a gente sugere que você realize a leitura dos dispositivos antes das questões. Por que nós sugerimos que isso seja feito? Porque aí a gente consegue ter uma visão macro a respeito desses dispositivos e nós teremos um pouquinho mais de segurança para realizar as questões. Nós sabemos que muitas vezes a realização das questões ela pode ser até algo que muitos candidatos resistam e justamente por isso a ideia é que você ganhe confiança lendo os artigos antes e depois passe para a realização das questões. A ideia aqui é basicamente que você consiga não só ter essa segurança adicional, mas também que perceba, ao realizar as questões, que muitas vezes apenas um simples detalhe está sendo cobrado. Portanto, quando você realizar a leitura e logo depois realizar as questões, vai ser mais fácil identificar esses pequenos detalhes, essas pequenas pegadinhas que as bancas acabam cobrando com muita frequência. Nós sabemos que a FGV ela tem uma peculiaridade que é a de cobrar as questões literais, as questões que exigem a lei seca, que normalmente vem um copia e cola por outras bancas. A FGV ela traz um formato um pouco diferente em sua grande maioria. Ela traz questões envolvendo casos concretos. Normalmente não é uma questão tão literal, é uma questão que aborda o dispositivo de uma forma mais ampla, narrando uma certa situação, mas essa situação ela encontra um respaldo legal que serve de justificativa. E justamente por existir esse fundamento legal que nós precisamos ter conhecimento do dispositivo. Enquanto eu trazia essas informações, eu fiz uma pequena filtragem aqui no Vademecum de questões referentes ao primeiro dia que nós deveríamos estudar, que trata dos artigos 1º ao 5º da Constituição Federal. Os artigos 1º ao 5º, eles estão sendo mencionados no primeiro dia e a ideia, portanto, é que a gente realize as questões sobre esses artigos logo depois da leitura dos dispositivos. Nós fornecemos a legislação em PDF, que está com a nomenclatura de flashcards, que você pode utilizar tanto para a sua leitura diária, ou você pode utilizar também o material em meio físico, caso seja da sua preferência. Percebam que aqui nesse momento inicial eu não fiz nenhuma filtragem de banca. Eu fiz apenas a filtragem dos dispositivos, no caso dos artigos 1º ao 5º, com o objetivo de mostrar como que esses artigos estão sendo cobrados. Aqui a gente percebe que são questões bem literais de diversas bancas que vão nos auxiliar a perceber quais são os pontos que estão sendo cobrados. Aqui, por exemplo, a primeira questão ela abordou os incisos 4 e 5º do quarto e quinto, perdão, do artigo 1º da Constituição Federal. Se nós trouxermos a FGV como banca, algo que nós não sugerimos que seja feito em um primeiro momento, porque vai afunilar muito o número de questões, nós veremos que essas questões elas mudam um pouco o perfil. E mesmo mudando o perfil, nós encontramos questões totalmente literais, como é o caso dessa questão de 2021 no concurso para guarda patrimonial da Prefeitura de Paulínia de São Paulo. Mas as questões que nós mais encontramos são as questões envolvendo casos concretos. Questões essas que exigem, embora estejam através de um caso concreto e não seja o copia e cola que nós percebemos que ocorreu neste caso aqui, elas trazem uma certa situação e, embora seja um texto relativamente longo, o que a gente percebe é que a questão ela é puramente literal. Vou clicar aqui para responder e nós conseguimos perceber que é uma questão que abordou uma situação em que determinada associação direcionada ao desenvolvimento psicossocial da pessoa e da família foi objeto de muitas críticas no âmbito da Secretaria de Apoio Familiar do Estado-membro Alfa.
Argumentava-se que diversas atividades desenvolvidas por ela seriam moralmente reprováveis, além de representarem apologia ao crime. E aí, em razão desses fatos, a assessoria jurídica foi consultada a respeito da possibilidade da associação ter suas atividades suspensas. Vejam que o único ponto que foi cobrado foi o conhecimento do artigo 5º, inciso 19. Apenas isso. Foi exigido do candidato o conhecimento de que as associações elas só poderão ser compulsoriamente dissolvidas com o trânsito em julgado, no caso da dissolução compulsória, e no caso da atividade suspensa por decisão judicial, não há a necessidade de trânsito em julgado. Percebam que a questão ela exigiu, com uma certa riqueza de detalhes, o conhecimento por parte do candidato que a exigência do trânsito em julgado ela ocorre apenas no caso de dissolução compulsória. No caso da atividade suspensa por decisão judicial, não há essa exigência do trânsito em julgado. Então, vejam que a FGV ela traz questões exatamente nestes moldes, embora também traga, em outras questões, o famoso copia e cola que a gente percebe que a grande maioria das bancas faz. Só que a ideia, como o nosso objetivo de fato é fazer com que você memorize os artigos, é muito mais fácil que você faça isso tendo conhecimento a respeito de como todas as bancas estão cobrando. Portanto, a gente sugere que a filtragem de banca ela não seja feita nesse momento inicial, mas sim que você realize todas as assertivas, e é claro que muitas vezes algum artigo ele pode ser muito repetitivo, e aí você pode pular essas questões que tratam do mesmo artigo no momento que você perceber que não está agregando mais nenhuma informação, e no momento que você concluir a realização das questões, você terá os mapas mentais para auxiliar nas revisões. Então, você vai ter esses arquivos em PDF aqui disponíveis para download, e no momento em que você realizar o download, eu vou pegar aqui os mapas da Constituição Federal apenas para mostrar, mas você vai perceber que são pontos estratégicos. A gente sabe que os fundamentos da República Federativa do Brasil são muito cobrados em concursos. Então, no momento em que nós realizarmos as questões e percebermos isso de uma forma mais clara, vai ficar mais evidente ainda por que os mapas eles tratam desses assuntos que nós elencamos, como, por exemplo, fundamentos da República Federativa do Brasil, objetivos fundamentais, tudo isso que nós veremos nos mapas a seguir. Agora, ao acessar os mapas mentais, dos artigos 1º ao 5º, nós veremos que a ideia é basicamente trazer a literalidade do dispositivo em outro formato. No caso, o artigo 1º da Constituição Federal, que trata dos fundamentos da República Federativa do Brasil, foi estruturado em um formato visualmente mais agradável que permita que você releia que os fundamentos são cidadania, soberania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e pluralismo político. Porque normalmente é bem comum que uma banca fale que cidadania é um objetivo fundamental, e tornando, consequentemente, a assertiva incorreta. Justamente por isso, nós fizemos também o mapa do artigo 3º para possibilitar que você perceba esses detalhes, que você não se confunda, talvez consiga se recordar visualmente da estrutura do mapa na hora da realização da prova. É claro que nós temos também alguns macetes, no caso da cobrança desses artigos, a gente pode lembrar que o artigo 3º também, ele sempre elenca verbos, enquanto que o artigo 1º ele não traz nenhum verbo. Ele traz apenas cidadania, soberania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, livre iniciativa, pluralismo político. Então, teriam outros macetes, é claro, mas a ideia é que você perceba a literalidade dos dispositivos, consiga visualizar esses artigos de outra forma e ter mais facilidade na realização de qualquer questão que verse sobre esses dispositivos. Nós temos também mapas dos artigos subsequentes. É claro que não são mapas de todos os dispositivos, a ideia aqui é tentar auxiliar na memorização daqueles mais recorrentes, e logo depois que você realizar a revisão através dos mapas do dia, você pode passar para o dia subsequente. Embora a gente faça essa estrutura de metas diárias, nada impede que, se você tiver disponibilidade, você vá fazendo o maior número de metas em apenas um dia, até porque cada dia a gente estipula que exige cerca de 2 a 3 horas. Então, se você tiver uma boa disponibilidade, é possível realizar mais de uma meta em um dia. Então, no momento que você terminar a leitura dos mapas, basta que você volte para a plataforma e clique aqui em concluído e passe para o segundo dia. Feito isso, você já vai estar progredindo nos estudos e, evidentemente, que isso vai permitir que você faça mais revisões até a data da prova.